Olá a todos dessa comissão de reformulação dos PPCs do campus. Nós estamos passando por um momento muito especial, que é a possibilidade de coletivamente pensar currículos melhores, currículos mais adequados para os nossos estudantes, para os professores, currículos que atendam mais as necessidades da sociedade atual. Então é um momento interessante de debate de ideias, de debate de possibilidades. Eu notei que tem surgido uma dúvida quanto à diminuição da carga horária. O que aconteceu foi que o MEC, já há mais de um ano, anunciou que os campi só receberiam verba para gerir os seus cursos para o mínimo de carga horária dos cursos todos, de todos eles. Então, um curso integrado técnico, o mínimo é 3.000 horas. Então, o MEC só vai pagar ao campus essas 3.000 horas, o que dificulta a manutenção de cursos muito maiores do que isso. Hoje, a gente tem cursos de até 3.600 horas. Esse é um ponto. Aí a reitoria, para regulamentar isso dentro do Instituto Federal, deu uma pequena flexibilizada e num documento diz que a gente pode ter até 5% a mais, seja no ensino médio, na graduação, em todos. E no ensino médio integrado, essas 5% a mais significam 3.150 horas, ou seja, toda reformulação nossa, os currículos vão precisar ficar dentro dessas 3.150 horas. Isso já gera um desafio enorme, porque esses cursos que têm 3.400, 3.600, eles já têm uma diminuição grande de carga horária por causa dessa decisão tomada pelo MEC e pelo governo. Esse é um primeiro desafio que a gente tem que lidar com ele. Agora, uma questão importante antes da gente debater carga horária é debater por que currículo integrado, né? É o que a gente tem feito já há algum tempo, né? Desde o ano passado, possivelmente há alguns anos já, para a gente ser capaz de tomar uma decisão melhor em termos de que matriz vamos utilizar como modelo, como uma referência por campus, porque senão a gente cai no debate apenas de carga horária e aí cada um fica defendendo a sua área, e isso é importante que seja feito, né? As áreas são importantes, cada uma delas tem um aporte muito relevante para o currículo e eu entendo esse debate de carga horária. No entanto, o que a gente precisa aqui para que direção vamos com o nosso currículo e, portanto, quais são as propostas de uma matriz referencial, mas tem que ser propostas globais, ou seja, propostas que envolvam o todo. Não adianta só eu defender a minha carga horária maior sem conseguir equalizar isso no currículo como um todo. Então, a gente poderia partir de dois diagnósticos. Um, que está tudo certo no nosso currículo, ou quase tudo está indo bem, que essa concepção de educação que nós temos, ela continua bastante válida, e aí nos cabe pouco a mudar no currículo, a gente não precisa inovar, a gente não precisa partir para uma integração muito arrojada, né? Se a gente entende, e eu pessoalmente entendo que nós temos excelentes currículos, mas entendo também que o mundo mudou muito e que a gente precisa adequar nossos currículos para a nossa realidade. Mas se a gente parte do diagnóstico, que é a nossa concepção de educação, essa muito centrada na fala do professor, no livro, no conteúdo, né? Nessa concepção de que eu vou ter que dar todo o conteúdo da minha área naquele tempo que for disponível. Se a gente parte desse princípio, a gente tem pouco a mudar nos nossos currículos, deve mudar muito pouco, e aí a gente pode reduzir os debates aqui dessa comissão a questões de carga horária. E aí a gente dificilmente vai achar espaço para integração, né? Porque, primeiro, já tem aquele desafio de uma redução obrigatória. E segundo, se eu considero, se o meu diagnóstico é que está tudo mais ou menos certo e de que o conteúdo é a questão mais importante de um currículo,
dificilmente eu vou conseguir achar espaço para momentos de integração dentro do currículo. Agora, eu e um conjunto de colegas, a gente faz parte de um outro diagnóstico, de um outro ponto de partida, de que, embora a gente tenha grandes currículos, a gente ainda precisa mudar bastante, porque o mundo mudou muito, o aluno mudou muito, nós, professores, mudamos muito. Então, a gente está partindo de um diagnóstico que há uma crise em sala de aula. Alunos e professores adoecidos, um modelo que fazia muito sentido antes da era da internet, esse modelo centrado na fala do professor, no livro, no conteúdo, mas que hoje o aluno já não reconhece mais, já não se conecta mais, e o problema não é exatamente a nova geração, como eles são criados, não, porque quando nós, professores, vamos fazer um curso dentro deste mesmo modelo, a gente também se sente incomodado de sentar num curso, seja ele onde for, e o professor falar 90% do tempo. A gente também já não tem mais, a gente também já não mais se adapta a esse modelo porque os tempos mudaram e nós mudamos, né? Nós temos currículos que são muito distanciados da vida real, então nas mais variadas áreas, inclusive na minha, a gente começa pelo mais nobre, pelo mais complexo, a gente quer abordar os temas mais difíceis, a gente quer abordar a maior quantidade de temas possíveis. Por exemplo, eu dou aula de gestão pública, do turismo, então eu posso falar de lei de orçamento, eu posso falar de plano diretor, eu devo falar de urbanismo, eu devo falar de mobilidade urbana. Vejam que todos esses são temas muito complexos. Só que se eu for por um caminho conteudista, enciclopedista, eu vou fazer só um voo panorâmico por esses temas e eu não vou conseguir aprofundar nem dar grandes saltos junto com os alunos. Então, em geral, os nossos currículos são distanciados da vida real. Quando a gente pergunta para os alunos, eles constantemente nos cobram para a gente chegar mais ao cotidiano deles, né? E nós temos um mundo que muda constantemente e que o conteúdo que eu aprendo hoje não necessariamente é o que eu vou aplicar daqui 3 anos na minha profissão, ou 5 anos na minha profissão. E aí a gente chega a uma outra reflexão que nós fizemos bastante na reunião de ontem com a equipe técnica do campus, que talvez ao invés de pensar um conteúdo máximo, uma visão enciclopedista, a gente deva pensar um conteúdo mínimo. Qual é o mínimo daquela área que a partir daquilo ali o aluno vai aprender a aprender, né? Então são 2 pontos aqui em um. O primeiro é a necessidade de criar um currículo que o aluno aprenda constantemente, que ele se sinta a necessidade de se mover em direção ao aprendizado e não apenas sentar passivamente numa cadeira e esperar que o conteúdo venha até ele, mas ele precisa se mover em direção ao aprendizado para ele aprender a aprender, para ele aprender esse processo de busca constante de aprendizado, porque ele vai precisar disso na profissão dele, na vida dele, já que os conteúdos mudam. Agora, não tenho dúvida que o segundo ponto o conteúdo mínimo é muito importante. A partir de qual nível de conteúdo ele vai conseguir fazer esse aprendizado constante. Perceba que nós que temos muita experiência nas nossas áreas, por termos muitas experiências, muitos projetos realizados, muitas leituras, muitos estudos, muitas pesquisas, para nós, quando chega um assunto novo daquela área, é muito mais fácil a gente aprender sobre ele, porque a gente tem uma base. Então, não tenho dúvida que a gente tem que pensar num conteúdo mínimo que faça o aluno compreender aquela profissão, compreender a cidadania e etc. Mas perceba que é uma concepção diferente de um conteúdo máximo enciclopedista de um conteúdo mínimo. Mínimo não no sentido de negativo, mas mínimo no sentido de aquele conteúdo que dá a possibilidade dele ter um ganho grande. E também há aqui a necessidade, mais um último ponto, de trazer para dentro do nosso processo de educação o aprendizado pelo diálogo, que a gente aprende muito uns com os outros, necessidade de autonomia do estudante, de escolher uma parte da sua formação, porque ele vai precisar dessa autonomia na vida dele, e os aprendizados colaborativos,
que hoje a gente subutiliza, porque a gente considera o aluno mais como um ser individual, dá a maior parte das notas individuais, ele cumpre o seu processo, ele faz o seu trajeto formativo, mas numa perspectiva individual. Então, o mundo hoje está pedindo uma pedagogia diferente. Mas, voltando, a gente pode partir dos dois diagnósticos, né? O diagnóstico que está ótimo, precisamos melhorar uma coisinha ou outra, mas podemos permanecer dentro dessa concepção de ensino, e se for isso, nós vamos realmente só debater carga horária, e dificilmente vamos conseguir achar espaço para integração, porque vai precisar de sermos arrojados para a gente achar esses espaços para integração. Ou a gente parte de um outro diagnóstico de que, sim, entregamos currículos de alta qualidade, mas a sociedade mudou tanto que a gente precisa também mudar. A gente precisa também propor questões novas. Então, o desafio aqui é como achar espaço para a integração. O maior desafio dessa comissão, se a gente acha que o nosso ensino médio dentro do campus pode dar um salto. Tá? Então, vou voltar ao primeiro ponto da minha fala hoje, para terminar agora com esse último ponto. Primeiro, há uma obrigatoriedade de fazer os cursos caberem em 3.150 horas, e isso já é desafiante, né? E se a gente partir do diagnóstico que o mundo mudou e que a gente precisa mudar de concepção de sala de aula, de pedagogia, e eu sei que isso é muito difícil, porque nós fomos formados numa concepção, né? A gente tem uma profundidade muito grande em cada uma das nossas áreas, e é difícil abrir mão de um pouco de carga horária para a gente ver a integração dando certo. E tem uma outra questão que é interessante. A gente sabe, olha, percebam todos, a gente tem clareza do que a gente perde, perdendo a carga horária. Mas como quase todos nós nunca vivenciamos a integração efetivamente como uma coisa central no currículo, a gente nunca vivenciou as experiências, como os alunos funcionam, como pode dar certo, ou seja, a gente tem na nossa experiência, no nosso repertório de conhecimento, a gente tem certeza do que pode dar errado. A gente pode perder carga horária, perder espaço para dar aquele conteúdo mínimo, então a gente sabe, a gente tem certeza do que pode dar errado. E, ao mesmo tempo, a gente não tem a vivência, e não temos mesmo, todos nós, a vivência do que pode dar certo. Então, essa mudança, ela envolve um risco. Agora, é um risco controlado, porque há muito estudo, há muita pesquisa de outros exemplos, de outros campos, de outras realidades que conseguiram colocar a integração. Então, o desafio agora dessa comissão não é aprovar aquela pré-proposta que foi colocada, se vai aprovar a semestralização. Não, a gente pode debater tranquilamente semestralização ou continuar anual, tranquilamente. A gente pode debater uma matriz referencial, mas o desafio é, então, como achar os espaços para a integração. Como a gente dá um salto em direção a um currículo mais adequado ao currículo da vida, ao cotidiano dos nossos alunos, mais adequado para que os alunos se sintam parte daquele processo, se engajem, brilhem os olhos, e também professores, para que os professores se renovem, achem espaço para colocar suas paixões dentro dos currículos, para a gente consiga formar um cidadão hífen profissional que seja capaz de atuar, de ser cidadão, de aprender constantemente, de a partir da base que ele tiver dentro do instituto, ele poder encarar os problemas nas suas profissões, que são sempre novos problemas, ou seja, a partir de uma base ele vai olhar para o problema, vai buscar soluções, e essas soluções eventualmente são criativas, são novas, ele vai precisar pesquisar em outras realidades como é que aqueles problemas foram realizados. Então, imagine que se for anual o curso, imagine que ele passe por 3 grandes projetos integradores. E aí ele vai ter um repertório muito maior de resolver problemas em grupo, de buscar soluções, de buscar abordagens para trabalhar aquele problema ou aquele projeto integrador. Então, termino a fala aqui dizendo, mandem as propostas, que essas propostas sejam globais, ou seja, peguem aquela planilha
de uma matriz referencial, façam suas propostas ali dentro, e aí nesse grupo, a gente abre essas propostas e debate. Agora, não podemos cair na simplificação de que é só um debate de carga horária, de que necessariamente de que a minha área específica, quando ela perde carga horária, ela perde necessariamente qualidade. Pode ser que algumas áreas estejam sendo reduzidas e o curso ganhe qualidade. Vou dar o exemplo do curso que eu mesmo presidi a comissão, que é o curso de eventos. As disciplinas que eu trabalho, elas foram reduzidas a carga horária. E não necessariamente eu entendo como uma diminuição de qualidade. Bom, isso, o desafio agora, então, é acolher essas propostas, debatê-las e achar esses espaços de integração.